A terceira pergunta que eu fiz para Chico é: qual é o papel de um reptiliano na Terra? Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita. Hoje é sábado, não é dia de falar sobre alienígenas, mas hoje nós temos a presença ilustríssima de um convidado nesse vídeo. Pois é, eu conheci Chico Penteado no Jô Soares. Olha só, gente, quem eu assistia na TV, hoje em dia participa do meu canal. Olha que honra. Chico Penteado, pra quem não sabe, é um reptiliano encarnado aqui na terceira dimensão com a gente. Mas eu não vou contar a história dele pra vocês, não. Quem vai contar é o próprio Chico Penteado, que topou dar uma entrevista aqui nesse canal. Então é o seguinte, eu mandei pra ele algumas perguntas pra que vocês entendam que é um reptiliano, que eles fazem na Terra e tal, porque a gente já falou um pouco sobre esse assunto aqui no canal do YouTube, um pouco lá no Sparkle também. Então se você ainda não me segue por lá, me segue por lá. O link vai estar aqui embaixo, no comentário fixado. É só clicar, baixar um aplicativo, fazer login e começar a me seguir lá na comunidade, o que eu não posso falar no YouTube. Lá tem vídeo dos reptilianos, só que o vídeo que tá aqui no YouTube dos reptilianos tá bem raso, tá? Porque o vídeo que tá lá no Sparkle, do jeito que tá no Sparkle, você nunca ouviu e nunca vai ouvir em lugar nenhum. Mas, voltando a falar do nosso convidado de hoje, o nosso convidado de hoje, o que acontece com ele, gente, para contextualizar? Ele descobriu, durante uma projeção astral, Carol, não sei o que é projeção astral. Pois é, porque você não assistiu esse vídeo que tá aqui no card, aí você tem que assistir. Ele descobriu durante uma projeção astral que ele tinha uma origem diferente, ou seja, o espírito dele, a alma dele, o éter dele, ou chame como quiser, a coisinha que está por dentro não era 100% humana. E depois que ele descobriu isso, algumas coisas na vida dele mudaram. E porque ele fez essa descoberta, ele resolveu compartilhar essa descoberta com o mundo. E vale lembrar que com grandes poderes incorrem grandes responsabilidades, já dizia lá o tio do Peter Parker em Homem-Aranha. E a responsabilidade dele é muito grande para com essa descoberta. E o que ele vai falar aqui neste canal hoje é assim, abridor de consciência. Por quê? Porque a gente sempre tem a noção de que tudo que é reptiliano é ruim. Inclusive, a grande maioria das pessoas acham que a única raça de alienígena que existe nesse mundão, nesse universão, né, que não é só um, são vários universos, é reptiliano. Gente, vamos situar, vamos estudar, vamos pensar. Se existe aqui na Terra várias raças de vários animais diferentes, cada um do seu jeitinho, por que fora da Terra tem que existir só um tipo de ET? Tudo bom, a gente já falou de reptiliano, a gente já falou de Grey, a gente já falou de Pleiadiano, a gente já falou de Arcturiano, a gente já falou de um monte de raça aqui nesse canal e vai vir um monte mais. Se prepara, hein? A primeira pergunta que eu fiz para Chico foi a seguinte: Chico, conta um pouco da tua história, como é que você descobriu que você era reptiliano e o que você faz com isso? Então vamos ver a resposta dele agora. Número 1, queria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho e como você descobriu que era dessa origem estelar. Bom, eu escrevi um livro em 2010 chamado Conversando com os Reptilianos. Ele foi... inclusive eu fui a programas de TV, Jô Soares, NetGeo, etc., falar disso, né, de uma forma semelhante ao que aconteceu com a Pamela Stonebrook lá nos Estados Unidos, né? Eu tive uma visitação de uma entidade, numa espécie de viagem astral, numa noite onde uma reptiliana apareceu para mim, dizendo que estava muito triste. Eu me vi numa base, vamos dizer assim, subterrânea na Terra, evidentemente na Terra, onde aparecia uma reptiliana num salão cheio de objetos de origem humana, roubados, eram evidentemente roubados pelos reptilianos, e ela falava assim: olha, eu sinto muito por você estar nessa forma humana horrível, é horrível ser humano, mas quando você morrer nessa vida atual, você vai ter o direito de voltar em espírito, né, para o mundo reptiliano e ver a sua verdadeira beleza. E quando ela me mostra a verdadeira beleza, ela me dá um espelhinho de mão, né, e no espelhinho de mão eu via que eu tinha uma cara de iguana, que nem ela, uma cara de dinossauro, né. Os dois, eu e ela, estávamos vestidos com roupas de humano, mas assim, ela estava usando um kimono japonês, muito chique, muito caro,
e eu tava usando umas roupas indianas com joias e tal, mas a cara era de iguana, né? E sabidamente os reptilianos gostam de furtar, né? Então eram objetos de culturas da Terra, tinha cadeira Luiz XV, tinha vaso chinês ali, né? E era numa caverna na Terra, sabidamente era uma caverna na Terra. Isso vem de, assim, como pico, né, de um processo que começa em 2005, quando eu começo a fazer vigília ufológica, vigília mesmo, no mato, de ver disco voador, com a Roseli Vaz de Lima, que era uma amiga minha, tal, que a gente fazia. E aquela coisa começou a intensificar para um estado de contato. Eu comecei a ver nave, comecei a ver... fui abduzido uma vez por Grey, que é aquele ser cinzão. Fizeram um exame médico em mim para ver se eu tinha condição de ir mais a fundo. O Grey sempre faz a linha de frente, né, de todos os contatos. Eu acredito muito nisso. E foi isso. Realmente é simples, entende? Foi um encontro desse e eu acredito no que ela me falou, né? E aí eu comecei a pautar a minha vida a partir disso. E depois disso teve outros contatos, eles apareceram outras vezes. Eu senti a presença reptiliana em muitas situações. A segunda pergunta que eu fiz para o Chico foi: por que você se considera diferente daqueles da sua origem? E o que deu, né? O que deu essa diferenciação? Como que você sente essa diferenciação? Não me considero diferente de ninguém, não, dos outros reptilianos. Acho que existe um exagero e uma demonização dos reptilianos feita pelo David Icke, pelo Alec Collier, que pinta, né, o diabo mais feio do que é, né? Os reptilianos como seres extremamente maus, canibais, infiltrados nos governos, fazendo todas as maldades possíveis, né? Quando na verdade ele tira o ser humano da história, né? Como se o ser humano não fizesse maldades, ou como se o ser humano fosse bom por natureza, o que é ridículo, né? E eu me considero reptiliano em gênero, número e grau, entendeu? Acho que eu sou um reptiliano, digamos, normal. Claro que eu não sou o que as pessoas falam híbrido, né? Eu sou simplesmente reencarnação, quer dizer, eu tenho uma alma reptiliana lá, entendeu? Mas o meu corpo é humano, meus comportamentos são humanos, meu organismo é humano. Ela só veio dizer, a fêmea reptiliana, que eu tinha uma alma reptiliana que ia ser retornada ao mundo reptiliano na ocasião da minha morte, tá? O que é muito diferente desse negócio de híbrido. Gente, não tem como ter híbrido de reptiliano na Terra vivendo, porque se você tivesse um corpo reptiliano, primeiro que a atmosfera da Terra não serve, segundo que gravidade é tudo diferente, em segundo lugar, o híbrido não poderia viver entre humanos, porque ia dar pinta, ia aparecer. Então, por exemplo, quando você vê relatos de pessoas que tiveram sexo com reptiliano, e esse cruzamento é possível, né? Como a Barbara Lamb já provou nas suas pesquisas, né? Eles levam a criança híbrida embora e falam assim: essa criança é uma linda criança, tem uma cara meio de reptiliano, meio de humano, mas ela vai embora conosco para viver conosco e ser um dos nossos experimentos, que reptiliano adora experimentar com genética. Essa é uma linda criação, e eles levam embora, entendeu? Não tem como viver aprisionado. Tu não ia ver uma criança escamosa com um olho de lagarto o tempo todo. Não tem como disfarçar 24 horas por dia, tá? Não tem dessas. A terceira pergunta que eu fiz para Chico é: qual é o papel de um reptiliano na Terra, na sua visão? Bom, é o seguinte, o reptiliano ele não pode viver na Terra, tá? Então essa coisa de conquistar a Terra, isso aí é bobagem. Ele não pode viver ao ar livre nesse planeta. Esse planeta não é apto, tá? O que os reptilianos querem sempre, e o que os extraterrestres de uma forma querem, é aumentar suas rotas comerciais, é aumentar seu contato com planetas. E para isso eles precisam da simpatia do ser humano, não é conquista de planeta. Simpatia do ser humano começando pelos governos. Então os extraterrestres, de uma forma geral, desejam um governo planetário unificado, entendeu? Como tentam lá os globalistas, digamos assim, fazer um governo planetário com uma língua, o inglês, vamos dizer, como língua franca, o inglês, o chinês, o árabe, talvez o espanhol,
não mais do que 4, 5 línguas, uma moeda unificada, seja o dólar ou o Bitcoin, sei lá, entendeu? E sem tantas diferenças religiosas, né? Ou minimizando as diferenças. Porque, na verdade, a Terra precisa ser representada por um líder. Tem que ter um presidente da Terra, um rei da Terra, entendeu? Um imperador da Terra. Alguém tem que representar a Terra para fazer essas negociações. Os extraterrestres não fazem negociação com países individualmente, faz com os Estados Unidos, considerando os Estados Unidos os donos do mundo, ou com a China, talvez, atualmente, entendeu? Mas não é, assim, uma coisa boa para os extraterrestres, porque eles não querem ter que lidar com tribos, né? Eles não consideram os países como tribos, né? Tribo isso, tribo aquilo, uma contra a outra. Isso não dá um progresso planetário legal. Os extraterrestres querem, os reptilianos querem ganhar essa influência, como os pleiadianos, né? Os confederados, que são chamados confederados, os extraterrestres de aparência humanoide, desejam essa aproximação, mas em termos diferentes. Os reptilianos oferecem tecnologia, os Greys, os reptilianos oferecem tecnologia, e os pleiadianos, os humanoides, na verdade o ser humano que é humanoide, porque o humano que é imitação deles, né? Os pleiadianos e os liranos, etc., alfa-centurianos e tal, querem que o humano progrida mais antes de fazer esse contato. Então esse contato é adiado pelos humanoides, não pelos reptilianos. O que dependesse dos reptilianos, eles abriam a porteira e faziam um negócio com o humano do jeito que ele é, do jeito que ele está agora, sem mudar muita coisa. E aí eu abri as perguntas do Instagram para vocês mandarem perguntas para os reptilianos. Então se você não me segue no Instagram ainda, você precisa me seguir por lá, é Carol Capel Oficial, que eu passo lá umas enquetes, tudo que vai virar vídeo, hein? Então vocês me sigam por lá se vocês querem saber também. Perguntas de ouvintes, o Matheus. Reptiliano não sente empatia? Reptiliano tem um cérebro diferente. O mamífero, né? Você pode ver gato, cachorro, humano, ele é mais amoroso. O réptil, ele não tem... Por ser um ser escamoso, por ser um ser que bota ovo, né? Ele não é um ser que cuida muito da prole e nem é um ser solidário na sua origem. Então o reptiliano, ele desenvolve um cérebro, uma inteligência em planetas onde, como poderia ter acontecido com a Terra, com os dinossauros, onde a inteligência se desenvolve a partir de um réptil. Essa inteligência é uma inteligência mais fria e até que os seres humanos poderiam considerar quase psicopata, porque é uma coisa assim de uma praticidade assim total e de um pragmatismo muito grande. Por isso que o povo reptiliano avança tecnologicamente muito rápido, porque ele não tem os mimimis humanos sentimentais que de uma certa forma atrasam o progresso humano. Então a psique reptiliana é muito diferente. Pergunta da Cristine, ou da Christine, não sei o nome da pronúncia, não sei qual é a pronúncia certa. Qual é o motivo das ações negativas dos reptilianos, entendo, né? Olha, negativo e positivo é uma criação humana. Bem e mal é uma criação humana. O universo é neutro, tá? Não existe bem e mal no universo. Existe bem e mal do meu ponto de vista com relação ao seu ponto de vista. Se eu for de um partido político oposto ao seu, ou de um país que é contra o seu, a minha vitória é o bem e a sua derrota é o bem para mim. Mas para você é o mal e a minha vitória é o bem. Quer dizer, e a minha derrota seria o bem para você. Então, por exemplo, o que os reptilianos querem é a conquista da Terra, na base da simpatia, da sedução, né, da persuasão. Quem inventou esse negócio de bem e mal foi o Mani, que foi um profeta do século III lá na Pérsia, né? Descende diretamente do zoroastrianismo. E o Ocidente, o cristianismo, ficou muito permeado pela ideia de bem e mal, diabo e anjo, Deus e diabo, o bem versus o mal, o lado escuro da força, o lado certo da força. O Ocidente, ele pensa muito assim, né? Mas não existe isso. Existe vitória, existe derrota, existe sucesso, existe fracasso, existe continuidade, existe extinção, tá? Os reptilianos lutam para expandir a sua esfera de influência na galáxia
e não podem invadir a Terra porque a Confederação de Planetas não deixa, tá? Isso não pode acontecer. Então essa conquista tem que ser por persuasão, tem que ser por convencimento, convencer os governos da Terra a abraçar os reptilianos como amigos ou como líderes e fazer da Terra um protetorado, tá bom? Espero ter respondido. Mila, como é o seu mundo? Olha, não é dado a nenhum ser vivo da Terra, nem eu, nem ninguém, saber detalhes da vida reptiliana, tá? Não é permitido, eles não a liberam, esse tipo de coisa. O que eu posso dizer, o que eu sei é que é uma monarquia feminina, governada por uma fêmea suprema, cruel, mandona, que faz um casaco com as suas rivais, é a tradição, né? Mais metafórica essa expressão. Ela faz um casaco com o couro das rivais, porque só pode ter uma rainha, uma imperatriz suprema. As fêmeas são mais bravas que os machos. E outra coisa são as 4 leis, né? Sou bom para quem é bom para mim, sou mal para quem é mal para mim. Todo reptiliano é um senhor, e obediência e recompensa. São os 4 princípios, tá? Então, por exemplo, você deve ser recíproco, você não deve ser bonzinho nem malzinho. Você é justo quando você dá para os outros aquilo que eles te dão, tá? Obedecer sempre, porque a obediência é ordem, e a ideia de conquistar mundos, de conquistar coisas, de ser um senhor, entendeu? Quando você é um reptiliano subordinado, você se lança pelo espaço afora em busca de novas conquistas, de novas coisas, entendeu? No mais, entendeu? Existem várias vertentes de reptilianos, existem reptilianos de vários mundos, em vários planetas habitados, né? Derivados de répteis dos seus respectivos planetas, e eles têm diferentes características. Uns podem ser mais ferozes, outros podem ser mais amigáveis, uns podem ser carnívoros, os outros são vegetarianos, e por aí vai, entendeu? Da Catarina, né? Como vocês semearam a Terra? Os reptilianos? Não foram os reptilianos, foram uma raça humanoide. Os Anunnakis, descritos pelos Zecharia Sitchin, são humanoides, até porque está escrito nas escrituras sumérias e bíblicas, etc. O bíblica vem da Suméria, na verdade, vem da cultura suméria em grande parte, como já dizia o Zecharia Sitchin. A origem do judaísmo, do cristianismo, vem muito de lá. A sua imagem e semelhança. Então o ser humano não tem aparência réptil, então não foi o reptiliano que fez. O reptiliano não faria um ser de aparência humana. Ele não teria porquê. Esses humanos que foram fabricados com um genoma de mistura de homem-macaco com o extraterrestre, o Anunnaki, né? Dá um indivíduo que é meio inteligente. Ele é mais inteligente que um macaco, menos inteligente que os Anunnakis. Então esse ser é criado para ser escravo. Ele é o Lulu. O Lulu é o escravo dos Anunnakis. E os Anunnakis eram humanos. Os Anunnakis eram, sei lá, pleiadiano, algum tipo de ser desse tipo aí, lirano. Aí eles vêm de bonzinho, né? Reptiliano não presta, reptiliano é nojento. Mas quem fez o ser humano não foi o reptiliano, entendeu? E quem fez o ser humano dar errado, e ser burro, e ser inconsistente, ou fazer coisas loucas aí, ser incapaz de se organizar muito bem, é do genoma dado pelos seres extraterrestres de aparência humana, que fizeram o ser humano humano. Senão o ser humano seria escamoso, teria aquela sobrancelha, aquela orelhinha, aquele olhinho riscado, etc. Seria um misto de reptiliano com humano, feito para ser escravo. Isso é normal no mundo extraterrestre, a fabricação de modelos híbridos para executar serviços em planetas. Isso aí é comum, isso aí todos fazem, tá? Não tem santinho nessa história, tá bom? Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha esclarecido para vocês muitas das perguntas de vocês. E se ficou mais dúvida, pergunta aqui embaixo,
ou vai lá perguntar no canal do Chico, que eu vou deixar pra vocês aqui no card. Ele tem Instagram, ele tem Facebook, ele é famosinho, tá? Toropão. E muito obrigada, Chico Penteado, por ter aceito o meu convite, por ter sido essa criatura tão amável que você é, ter me mandado os vídeos, ter feito tudo isso com muito carinho pra vocês verem, gente, que eu falo pra vocês que tudo nesse planeta exige um ponto de equilíbrio. Nem todo bem é 100% bom e nem todo mal é 100% ruim. É o símbolo do Yin Yang lá, né? Das culturas orientais. Vocês sabem muito bem, esse símbolo é bem conhecido, é o símbolo do equilíbrio. Vocês percebam que dentro da parte branca tem um pontinho preto e dentro da parte preta tem um pontinho branco. Isso é o equilíbrio, tá? Nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% ruim. Também, sempre dentro do bem existe um pouquinho de mal e dentro do mal existe um pouquinho de bem para que haja equilíbrio. E Chico Penteado veio aqui para provar que dentro da raça reptiliana também existe o bem. Então, muito obrigada, Chico, por ter participado, por ter trazido essa iluminação maravilhosa para a cabeça das pessoas e por ter esclarecido também muitas das dúvidas das pessoas. A sua participação é fundamental para que a gente consiga expandir a consciência aqui dentro deste canal. Também, obrigada, Chico, muito obrigada a vocês por terem assistido. Se vocês gostaram aqui do parecer de Chico e da presença dele, me contem aqui nos comentários que eu trago ele mais vezes, tá? Mais pra saber todo o trabalho dele e tudo mais, eu vou deixar no card o canal dele no final do vídeo aparecendo também. E é isso, gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, bom fim de semana pra vocês e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Goodbye!